Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre óxidos. Isso, óxidos, ele é uma das funções inorgânicas, então vamos lá desde o início. O que são funções? Quando eu falo de funções, na verdade, gente, eu tô pensando ali num conjunto de características em comum. Então são espécies que possuem conjunto de características em comum. Quando eu falo em funções inorgânicas, nós temos 4 principais funções: os sais, os óxidos, os ácidos e as bases. Na verdade, aqui no nosso canal, a gente já tem alguns vídeos que falam sobre ácidos e bases, por exemplo. É só você pegar lá e clicar no link da descrição que você já vai assistir a vídeos sobre esse tema. Hoje, especificamente, vou falar de óxidos e ali um início de óxidos. Então, o que são óxidos? Quais são os principais tipos? Nem vou falar de todas as classificações, eu vou dar bem o início desse tema. Então, fique esperto aí. Aí, se eu estou pensando em substâncias inorgânicas, pode ser que algumas substâncias inorgânicas não se enquadrem nessas 4 classificações? Sim. A maioria das substâncias inorgânicas se enquadra dentro dessas 4 funções. Mas existem algumas substâncias como, por exemplo, os hidretos, os carbetos, os nitretos, que são substâncias inorgânicas, porém eles não se classificam dentro dessas 4 classificações. Agora, vamos lá para o que são óxidos. Os óxidos são compostos binários, ou seja, formado por 2 elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Professora, mas eu nem sei o que é eletronegatividade. Se você não sabe, assista a esse vídeo, porque ele vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, já começa por aí. Se eu tô falando em óxido, é um composto binário, só pode ter 2 elementos, sendo que, lógico, um é o oxigênio e mesmo assim, o oxigênio tem que ser um elemento mais eletronegativo. Professora, mas existe substância em que o oxigênio pode não ser mais eletronegativo? Tem. Bom, aqui eu já estou mostrando para vocês alguns exemplos. Aqui, ó, a gente tem o óxido de sódio, mas calma, eu ainda vou explicar um pouquinho dessa nomenclatura, por que tem esse nome. O óxido de magnésio aqui e o dióxido de carbono. Então aqui são todos classificados como óxidos. Por quê? Porque esse oxigênio, ele é mais eletronegativo. Agora, veja, aqui eu tô dando um exemplo para vocês, que é o OF2 e O2F2, onde a eletronegatividade maior aqui é do flúor. Então, veja, é um composto binário? É, assim como os de cima. Então, composto binário, ou seja, possui apenas 2 elementos. Agora, no caso dos de cima, que são classificados como óxidos, o oxigênio é o mais eletronegativo. No caso desses 2 elementos, por exemplo, aqui embaixo, o flúor é mais eletronegativo. Tanto é, veja, que aqui, ó, inverte a posição do oxigênio. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo. Então, nesse caso, OF2, por exemplo, e O2F2 não são classificados como óxidos, porque além de ser um composto binário, onde um elemento é o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, se liga nisso. Bom, vamos lá. Eu vou começar agora a dar a classificação dos óxidos para vocês. Essa primeira classificação que eu vou falar aqui são os óxidos iônicos. O que são óxidos iônicos? Na verdade, o oxigênio, ele é ligado a um metal. Quando eu tenho oxigênio ligado a um metal, onde a diferença de eletronegatividade seja tão grande que seja caracterizado como uma ligação iônica, eu tenho óxidos iônicos. Professora, eu não entendi nada dessa questão da eletronegatividade, de ligação iônica. Assista esse vídeo porque ele vai te ajudar a entender essa questão da diferença de eletronegatividade. Bom, eu já sei que nos óxidos iônicos eu tenho lá o oxigênio, veja, é o que eu tenho aqui, todos esses exemplos aqui. Eu tenho um oxigênio ligado a um metal. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, o metal é o sódio, que é um metal alcalino. Segundo exemplo aqui, eu tenho o magnésio,
que é um alcalino terroso. E aqui, ó, eu tenho um metal de transição, que é o ferro. Veja que o ferro, ele pode ter mais de um NOx. Então, isso pode fazer a diferença na hora de nomear esses óxidos. Vamos entender como que se faz a nomenclatura desse tipo de óxido. Quando eu tenho óxidos iônicos, o mais comum é que venha o nome óxido primeiro, aí vem o nome do elemento e o NOx. Como assim, professora? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. No caso do sódio, o NOx dele não varia. O oxigênio tem aqui, ó, um NOx de -2. Então, veja, se é -2, eu tenho um oxigênio só, então tem carga, nesse caso aqui, de -2 total. Para que eu tenha um óxido, essa carga tem que ser neutra. Como eu tenho 2 sódios aqui, então aqui vai ficar +1. Esse é o NOx. No caso do sódio, só tem NOx +1. Não varia, o sódio sempre vai ser +1. Se não varia, sempre vai ser +1. No caso deste primeiro exemplo, sempre vai ser óxido de sódio. Ponto. Não preciso colocar o NOx, porque não varia, tá? Sempre vai ser +1 do caso do sódio. Então, aqui, óxido de sódio. Vamos aqui para o segundo exemplo. Eu tenho aqui, ó, óxido de magnésio. O oxigênio sempre vai ser -2, então eu tenho uma carga total de -2. Aqui, +2, se eu tenho um magnésio só, aqui vai ser +2. Todos os metais ali alcalinos terrosos, eles sempre vão ser +2. Então, nesse caso também não vai variar o NOx. Quem é alcalino terroso vai sempre ter ali um NOx de +2. Então, nesse caso aqui, eu vou ter óxido de magnésio. Não preciso colocar o NOx. Agora, veja, nesse caso aqui, ó, oxigênio, -2. Então, tem carga total de -2. Para ser um óxido, tem que ter carga neutra, então tem que vir todo aqui do cátion. Se eu só tenho um ferro aqui, esse ferro vai ter carga +2. O ferro é um metal de transição, ele pode ter mais do que um NOx. Então, veja aqui, ó, eu tenho o Fe2O3, o oxigênio sempre vai ser -2. Então, se eu tenho 3 oxigênios aqui, eu tenho uma carga total aqui de -6. Então, para ser neutralizado, o cátion tem que vir com +6 elétrons ao total. Como eu tenho aqui, olha, 2 ferros, 2 átomos de ferro, então aqui, na verdade, cada ferro vem com uma carga de +3. Então, veja, nesse caso aqui, o NOx vai variar do ferro. Então, aqui eu tenho +2 e aqui eu tenho +3. Então, veja, se a nomenclatura é óxido, nome do elemento e o NOx, então nesse caso aqui, olha, vai ficar óxido de ferro 2. No próximo caso, óxido de ferro 3. Agora, em alguns lugares, vocês vão ver que esse óxido aqui de menor NOx, ele pode ser chamado de óxido ferroso, assim como esse de maior NOx pode ser chamado de óxido férrico. Oso para quem tem menor NOx, ico para quem tem maior NOx. Agora, o mais comum é você encontrar óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Beleza? Vamos para a próxima classificação. A próxima classificação são os óxidos moleculares. Qual a diferença de óxidos iônicos e moleculares? Nesse caso, o oxigênio está ligado com um ametal, é isso mesmo. Iônico está ligado com metal. Molecular está ligado com um ametal, então ele está formando uma molécula. Veja, nesse caso aqui eu já dei alguns exemplos, que é o caso do NO2, N2O5, N2O, CO e CO2. Aqui é um pouco diferente, tá, gente? Os óxidos moleculares, usualmente, eles tendem a ter uma nomenclatura um pouquinho diferente. Qual é essa nomenclatura? Vem primeiro um prefixo. Esse prefixo, na verdade, é um quantificador que vai indicar quantos óxidos tem ali. Então, você tem um prefixo, você tem o óxido, aí você tem mais um outro prefixo que está ligado com o elemento,
tá? Então, vamos lá, vamos entender isso daí. Então, olha só, por exemplo, vamos pegar aqui o caso do oxigênio e o nitrogênio. Nesse caso, veja, qual é o prefixo? Eu tenho 2 oxigênios, certo? Então, tem que ter um prefixo aí. Então, nesse caso, eu tenho um dióxido de nitrogênio. Veja, aqui eu só tenho um nitrogênio. No caso do elemento químico, não se usa o mono, tá? Então, não fica dióxido de mononitrogênio. No caso do elemento químico, não precisa, tá? Agora, se for oxigênio, sim, já vamos ver isso. Então, veja que aqui é o dióxido de nitrogênio. Eu já vou pular para esse aqui, que é o N2O, porque aqui eu só tenho um oxigênio. Então, neste caso, fica monóxido. Então, veja, no caso do oxigênio, a gente põe o mono, tá? Do elemento químico, não, como foi o primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, monóxido de nitrogênio. Então, veja que esses prefixos, eles estão indicando a quantidade, tanto de oxigênio quanto do elemento químico. Aqui, esse segundo aqui, na verdade, ele vai ter o nome de pentóxido, ou seja, por conta que são 5 oxigênios, pentóxido de nitrogênio. Por quê? Porque eu tenho 2 nitrogênios. E aqui, ó, já vou dar o exemplo com carbono. Veja, aqui eu tenho um monóxido de carbono, até porque quando eu tenho um oxigênio, do oxigênio sim, eu uso mono, agora não uso para o elemento químico, então é monóxido de carbono e dióxido de carbono. Beleza, gente? Conseguiram entender a diferença de nomenclatura para os óxidos iônicos e os óxidos moleculares? Agora eu vou falar de mais uma aqui para vocês. A última classificação que eu vou mostrar para vocês são os óxidos covalentes. O que são esses óxidos covalentes? Na verdade, ele forma um composto estendido com ligações covalentes, tá? Ele forma, na verdade, uma rede covalente aí. Qual é a principal diferença entre estes e os óxidos iônicos e os óxidos moleculares? Na verdade, ele não forma um retículo iônico, assim como os óxidos iônicos, e nem forma uma molécula, assim como os óxidos moleculares. Ele forma, sim, uma rede covalente, beleza? Agora, como é que eu dou nome para eles? Esses óxidos covalentes, eles podem ter caráter molecular, como é o caso do SiO2, por quê? Porque o silício, ele é um ametal, ou pode ter um caráter iônico, como é o caso do alumínio. Se ele tiver um caráter molecular, que é o caso do SiO2, então eu uso a nomenclatura dos óxidos moleculares. Então aqui vai ser o quê? Dióxido de silício. Agora aqui, como esse óxido de alumínio tem um caráter iônico, aí eu já vou utilizar óxido de alumínio. E por que só óxido de alumínio sem a quantidade de NOx? Porque o alumínio, ele não tem alteração do NOx. É igual o caso dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. O caso do alumínio, ele sempre vai ter NOx 3+. Então, aqui eu posso chamar de simplesmente óxido de alumínio. Ah, professora, mas eu já ouvi falar em óxido nitroso, eu já ouvi falar em óxido ferroso férrico e essas nomenclaturas aí. O que eu mostrei para vocês, gente, são nomenclaturas mais básicas. Quer saber mais? Vamos fazer outros vídeos. Inclusive, se você quer mais vídeos sobre funções inorgânicas ou mais vídeos sobre óxidos, deixa aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação. E, gente, compartilhe o canal, compartilhe o vídeo com os amigos, porque se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar outras pessoas também. Esse é o objetivo do nosso canal. Belezinha? Até o nosso próximo vídeo.